Sou o Dr. Nelson Marques, bacharel em fisioterapia, licenciado pleno em educação física e assistência técnica em fisioterapia. Pessoal, para que entenda que faz sentido continuar postando vídeos como este, se essas informações fazem sentido para você, venho pedir agora a sua contribuição, deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando os vídeos com outras pessoas. Seus comentários, suas dúvidas são importantes demais para mim. Quanto mais engajamento o vídeo tiver, o YouTube vai entender que ele é um vídeo importante e vai divulgá-lo para mais pessoas em sua visualização. Eu sou Nelson Marques, fisioterapeuta, educador físico, e você é muito bem-vindo aqui no canal. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, ao Facebook, ao Twitch e ao pessoal do Instagram. Bem, hoje o nosso assunto, ele será abordado de uma planta. Boa tarde, Raquel. E essa planta, ela tem muitos e muitos benefícios, no qual as pessoas deveriam fazer uso, inclusive, dessa planta, porque ela traz uma série de benefícios para a saúde da gente. Então, a Ora Pro Nobis, tá, era considerada até como um mato, e hoje ela tem uma série de estudos que estão sendo feitos, e é uma planta que você pode comer como se fosse uma alface, mas se você limpar bastante, né, cortá-la bem fininha, você vai ver o gosto que essa planta tem. Então ela, inicialmente, ela foi observada, né, pelas primeiras vezes, né, que foi estudada em Minas, né, que começou a ser produzida, na verdade, foi a primeira vez em Minas Gerais, ainda na época da colônia no Brasil ainda, né, tem tempo isso. Então, eram chamadas nas cidades históricas, povoadas na época do ciclo do ouro em Minas Gerais. Nos últimos anos, a fama dessa planta, né, se disseminou pelo país, e inclusive os benefícios que ela traz para o nosso corpo. Ela é uma espécie que oferece minerais como manganês, magnésio, ferro, cálcio, vitamina C, fibras. Isso tem cada vez mais sido pesquisado dentro da fitoterapia e da alimentação. Então se desconfia também que essa fartura, né, tem tido nomes diversificados. Então, o nosso papo hoje é sobre a planta chamada de Ora Pro Nobis e a diversidade que ela possui, né? No Nordeste, ela é chamada de carne de pobre. Eu estava lendo ontem, inclusive, a Cérlica. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Cérlica. E eu li, inclusive, sobre isso, né? Salve Ora Pro Nobis, conhecida aqui no Nordeste, carne dos pobres, sabor maravilhoso. Com certeza, ela é de um sabor bastante agradável, tá? Vamos aos nossos slides aqui, para a gente conversar um pouco. Eu coloquei aqui no título, inclusive, que elas deveriam conhecer e usar essa planta, porque ela tem muitos e muitos e muitos benefícios. Então vamos lá conversar sobre o assunto. É uma hortaliça de porte de arbusto, perene, que tem um ciclo de vida médio superior a 2 anos. Então é uma planta que pode durar bastante tempo. Inclusive, se você fizer uso do caule dessa fruta, dessa planta, você pode colocá-la na terra e ela novamente vem a subir. E ela pertence à família dos cactos. Olha que coisa interessante, né? Apesar de ela ter muitas folhas, ela tem... você está com uma folha na sua mão, legal. Ela pertence à família dos cactos. Por isso que ela se deu muito bem no Nordeste brasileiro, tá? Bem,
Outros nomes são conhecidos no nosso país: o lobrobó, o guaiapá, a groselha da América, a cereja, de Barbados, cipó santo, a jumbeba, o espinho de Santo Antônio e rosa madeira. Não podemos esquecer hoje, pessoal, dando os parabéns, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Isso a gente tem que louvar, né? Colocar isso em ação, não esquecendo desse dia de hoje, tá? Então hoje é o Dia Internacional da Mulher. Vamos louvar as mulheres e dar esse graça, né, às pessoas que fazem o nosso país, as pessoas que fizeram o mundo, as pessoas que estão aí à nossa frente o tempo todo dando apoio a gente, tá? Então, meus parabéns às mulheres no dia de hoje pelo seu Dia Internacional da Mulher. Bem, ela é encontrada no Brasil em muitos locais. Inicialmente, nós vimos aqui um pouquinho da história. Inicialmente, ela foi encontrada em Minas e depois começou a se disseminar pelo país, pelo Espírito Santo, por Pernambuco, pela Bahia, Sergipe, Ceará. E por ser uma planta da família dos cactos, bom dia, Odair, seja bem-vindo. Dos cactos, ela se deu muito bem no Nordeste, olha só. Foi subindo, né? Minas, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, e no Rio de Janeiro também já existem várias plantações do Ora Pronobis, tá? Vamos ver, inclusive, o tremendo número de benefícios que ela possui. Então, cuidado. A planta possui espinhos ao longo dos seus caules e ramos, o que dificulta muito o manuseio de pessoas que possuem cultivo caseiro. Bem, hoje você encontra essa planta em forma de cápsulas, tá? Que eu não aconselho muito. E também você encontra essa planta em forma natural, que eu acho muito mais saudável, né? Porque a gente não sabe de que forma aquelas cápsulas foram feitas, de que formas elas foram secadas, né? Foram secas. Será que não existem misturas dentro das cápsulas? Então, é uma planta que, se consumida em natura, né, em forma como se fosse mesmo um alface, uma planta que você faz uma salada, tá? Então pode ser consumida de uma forma simples, né? Não precisa comprar as cápsulas, você pode tê-la em casa. Se você tiver um vaso grande ou você mora numa casa, num quintal, você pode plantá-la muito facilmente na terra diretamente. Bom dia, meu irmão Boca, seja bem-vindo aqui com a gente. Então, as flores possuem cheiro bem forte e atraem muitos insetos, principalmente as abelhas, tá? Que fazem a polinização e ajudam no crescimento em outros locais. Então, os insetos hoje, a Célia que está dizendo aqui que a Ora Pronobis é uma delícia. As flores possuem coloração branca, tá? E pelo odor, né? O cheiro dela, que é forte, né? Adocicado, inclusive, ela atrai muitos insetos que vão ajudar na polinização e vão disseminar essa planta por outros locais no nosso país aqui. Quais são os benefícios, né? Vocês vão ver um número imenso de benefícios que essa planta tem para a saúde da gente, né? É tipo da planta que, se você gosta de salada, deveria consumir praticamente todo dia. Vocês vão ver, inclusive, que a contraindicação dela é muito pequena, quase nada. Quase nada. Bom, essa planta apresenta características de um alimento funcional com propriedades protetoras e medicinais. Ela é rica em proteínas, por isso que ela é chamada no Nordeste de carne de pobre. A proteína, ela faz parte da carne animal, né? O frango, a carne bovina, o peixe, né? Que é um alimento mais saudável até do que a carne bovina e o próprio frango, tá? Então ela é rica em proteínas. Esse é o motivo no Nordeste ser chamada de carne de pobre. Possui cerca de 25% de aminoácidos, principalmente o triptofano. Lembrando que o triptofano é um agente importante na produção de serotonina. Então ele ajuda, inclusive, nessa produção junto ao nosso intestino grosso.
tá? É essencial para o cérebro, juntamente com a vitamina B3, chamada de niacina, e o magnésio, produzindo a serotonina cerebral, ajudando nas nossas sinapses. Nós conversávamos um pouco ontem, né, Cérica, sobre isso. Ela tem uma sigla específica chamada de punk. Não é punk daquelas pessoas que usam cabelo ou tipo de roupa punk, não. Ela é chamada de punk com C e não com U e K. Ela é uma planta alimentar não convencional, tá? Ela é uma planta alimentar não convencional. Existem outras plantas no nosso país que têm essa sigla, PANC, planta alimentar não convencional. Esse é um detalhe importante, eu agradeço, inclusive, quem me passou isso foi Cérica, tá? Estamos preparando para sábado agora um bate-papo, né, com outras pessoas, vamos conversar sobre assuntos relacionados ainda com a fibromialgia, com a fisioterapia, os exercícios físicos e pessoas que tenham esse problema, tá? Nós estamos preparando alguma coisa para sábado, não está confirmado não, mas nós estamos começando a preparar alguma coisa para esse sábado agora, próximo. A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro e em outros sistemas do corpo, proporcionando a sensação de bem-estar. Inclusive, ele é o nosso hormônio, chamado de hormônio da felicidade. Potente em carboidratos, tá? Aí você fala, pô, Nelson, se você fala tanto de carboidrato engorda. Não, são carboidratos saudáveis. São carboidratos que não engordam, que fazem bem para a saúde da gente, tá? Então, pesquisas mostraram que o teor de carboidratos varia entre 59% e 36%. 36% e 59%. É bem alto, né? Lembrando que tudo que a Organização Mundial de Saúde fala, que é superior a 1%, é considerado bastante alto. Então, existem diferenças, que ele diz na pesquisa, diferenças ambientais e sazonais. Isso depende do solo, isso depende da temperatura, isso depende de uma série de fatores, das chuvas, da água. Então, essas variações de carboidrato dependem desses fatores contidos nessa planta. Carboidratos são a nossa principal fonte de energia, com toda certeza. Nossas atividades básicas só são feitas por causa deles, ou seja, os carboidratos. Também possui lipídios saudáveis, né? Como os lipídios carboidratos, eles podem aumentar o peso corporal, mas são lipídios saudáveis. A concentração de lipídios se encontra em torno de 6 a 7%, responsável por fornecer energia ao nosso corpo, além de contribuição para a absorção de algumas vitaminas, tá? Então, o que é um contribuidor? É um facilitador de absorção de algumas vitaminas corporais. É especial em vitaminas A, B9 e C. Alta concentração de vitamina C, 4 vezes mais do que uma laranja, tá? Eu posso até comparar aqui o que é maior, inclusive, que a própria Ora Pronobis, a acerola. A acerola é 10 vezes maior em vitamina C do que uma laranja, ajudando a fortalecer o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. A vitamina A contribui para a nossa visão, então ela pode auxiliar a manutenção da visão, no caso da parte da córnea, tá? E também para a nossa pele, então melhora o nosso cabelo, melhora nossas unhas e melhora a nossa pele, dá consistência para as estruturas. Então, se ela melhora a pele, melhora o cabelo e melhora as unhas, ela possui antioxidantes, tá? Ela tem antioxidante. Antioxidante. Apresenta de vitamina B9, também conhecida como ácido fólico. O ácido fólico é muito importante para o nosso cérebro, especialmente. Então, pessoal, eu sempre peço a vocês que essas informações, né, que nós estamos passando a vocês, se elas estão úteis para você, que não esqueça de deixar o like, tá? Sempre o dedinho para cima, o polegar para cima. E se vocês conhecem alguém que tenha necessidade de escutar sobre esse tema e receber essas informações, que você compartilhe o vídeo com essa pessoa. Ou então chame-a para participar com a gente. Porque o objetivo do canal sempre foi e sempre será de ajudar o maior número de pessoas com a sua saúde, que você se torne cada vez mais saudável.
que você entenda que existem alimentações que estão trazendo benefícios à sua saúde e ajudando você a ter um corpo mais saudável, a ter uma imunidade melhor, a ter um processo de defesa orgânica melhor. Então, às vezes, não precisa tomar remédio, os alimentos vão fazer isso. Se você se alimenta na hora certa, resolveram começar a fazer obra agora na rua, é impressionante. As pessoas não têm ideia que certas obras deveriam ser feitas de madrugada e não uma hora dessa. Pensar que barulho desse tipo melhor é ser durante o dia mesmo, mas atrapalha às vezes a gente, tira a atenção. Então, certos alimentos, eles estão aí para a gente usar, para a gente entender. Por isso esses vídeos estão sendo feitos, para que a gente conheça os benefícios, conheça os malefícios, porque a gente sabe que tudo isso pode ser tóxico para o nosso organismo. Se houver a necessidade de consumo, para que a gente saiba a quantidade que nós podemos usar, ok? Então esse é o objetivo do canal e sempre será esse o objetivo: auxiliar e informar através da saúde, o que é melhor para todos. É indicado para grávidas. Vocês viram já alguns vídeos passados que muitos alimentos eles são totalmente contraindicados na fase da gravidez. Esse é um tipo da planta, né, da folha em si, que ela é indicado para grávida. Inclusive ajuda no processo gestacional. Então o ácido fólico, vitamina B9, que nós já sabemos que também ajuda na formação cerebral, importante para o desenvolvimento do feto e a formação do tubo neural. Boa tarde, Kleber. Tubo neural, gente, é o sistema nervoso. É a origem do nosso sistema nervoso, tá? Inclusive, o nosso sistema nervoso se origina externamente pela pele. Por isso que a pele é o nosso maior órgão do corpo, né? 12% do nosso corpo é pele, é revestimento. E a pele é o órgão mais sensitivo que nós temos, certo? A pele sente pressão, calor, frio, mudança de temperatura, tá? Quando alguém pressiona sobre a sua pele, você sente se a pressão está mais intensa ou menos intensa. Quando você coloca alguma coisa próxima ao calor, né? Uma panela, por exemplo, você vem a retirar. Quando você coloca a mão, por exemplo, na geladeira e você vê se a temperatura daquele alimento ou daquele líquido que você quer tomar está gelado ou não. Então a pele tem essa função sensitiva, tá? E o tubo neural, no qual o ácido fólico é responsável também no auxílio da produção, é o nosso sistema nervoso. Então, há a se estudar, além da parte genética interessante, se a mulher está consumindo, está absorvendo esse ácido fólico durante o período da gravidez. Então é uma indicação aí dos próprios, eu tenho certeza que isso é feito pelos ginecologistas, inclusive, no consumo de ácido fólico, alimentos. E Ora Pronobis está aí para isso, tá? Planta rica em ferro, lembrando que o ferro, evitando anemia. Manganês, cérebro, ossos, cálcio, cérebro, ossos e zinco, proteção do nosso organismo, defesa orgânica. Então, pesquisa realizada no Espírito Santo demonstrou que as plantas dessa região possuíam teores de ferro 6 vezes maior que a média nacional e teores de cálcio 10 vezes maior. Por isso nós falamos no início que existe o fator ambiental e o sazonal. Aqui é o fator ambiental que está envolvido. Porque se eu tenho um percentual maior de ferro e eu tenho um percentual maior de cálcio, é sinal que aquele terreno do Espírito Santo para essa planta é o mais adequado. Então, se existe alguma preocupação no consumo, e se você quer ter um consumo maior de ferro e um consumo maior de cálcio, as plantas produzidas, né, e geradas no Espírito Santo são as melhores, tá? Mas também não estou dizendo que todo o Espírito Santo também não, ok? Então pode ter áreas que estejam sendo cultivadas essa planta, aonde eu tenho percentuais maiores desses tipos de alimento, o ferro e o cálcio. Então a presença, quem tem problemas de ferro, problemas de produção das hemácias, deveria consumir essa planta, mas de uma forma de frequência maior durante a semana,
tá? Eu conheço pessoas que têm problemas, inclusive, eu tenho problemas de anemia, não intensa, mas eu tenho problemas de anemia, já comprovado por exame de sangue. Então, por exemplo, eu consumo muito feijão, eu consumo muito o fígado do boi e estou começando a consumir o Ora Pronobis também, tá? Então, a presença de ferro ajuda no tratamento das anemias. A quantidade média a ser ingerida diariamente de minerais são ferro, 18 miligramas para uma mulher e 8 miligramas para o homem. A mulher tem mais dificuldade na produção, inclusive o tempo de vida de uma hemácia no sexo feminino é menor, em torno de 2 meses e meio. Então, se ela tem que produzir mais, ela tem que ter mais ferro para ajudar nessa produção. Já o homem, a média de uma hemácia no corpo masculino varia aí entre 3 meses, 3 meses e meio. Então, se ele leva mais tempo na manutenção da vida da célula, dessa célula especificamente, as hemácias, eu preciso de menos ferro, tá? O cálcio são 1.000 miligramas e o potássio 4.700 miligramas. Nós sabemos que, além da própria Ora Pronobis, a água de coco é importante em nível de potássio, também é bastante alto.